Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat e os canais da educação. Ele também está no YouTube através do nosso canal que se chama Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos discutir, debater a previdência privada. E para isso nós convidamos o professor e mestre em Engenharia da Produção, Paulo Ormerode. Paulo Ormerode é sócio-diretor da Personal Life, uma corretora de seguros. Ele é presidente da Associação Cristã de Benefícios Integrados, tem graduação em Informática, pós-graduação em Gestão de Negócios e Planejamento. Ele é mestre em Engenharia da Produção de Sistema e ele é consultor de empresas na área de gestão de negócios, saúde e previdência privada. Professor Paulo, nós sabemos que recentemente houve uma mudança na legislação e o setor, digamos assim, público, que as pessoas estavam se aposentando com a remuneração integral, agora eles passam a se aposentar nos limites da Previdência Social, que hoje está em 10 salários mínimos de contribuição. Isso tem feito com que muitas pessoas tenham buscado a previdência complementar, a previdência privada, também do setor público, ou ainda se está aguardando uma regulamentação por parte do setor público nessa área? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do professor Jorge para a gente poder estar aqui participando desse momento de debate. E com relação a essa questão da previdência privada do setor público, na verdade da previdência do setor público, o que acontece de um modo geral é que a previdência social no Brasil ela vem sofrendo uma defasagem já há muitos anos. Tanto que quando houve a desvinculação do salário mínimo com relação ao pagamento das aposentadorias, foi um sinal claro do governo dizendo que o custo da aposentadoria, tanto para as pessoas, para os funcionários sem ser públicos quanto para os funcionários públicos, começou a ficar estrangulado do ponto de vista financeiro e econômico. A partir dessa nova regulamentação, a partir dessa nova legislação, que ainda não foi regulamentada no todo, o que a gente percebe no mercado é que o mercado tem buscado reagir no sentido das pessoas começarem a se precaver com a contratação de planos de previdência privada. No sentido de ter a oportunidade de completar a sua aposentadoria, podendo fazer com que a sua família tenha um momento digno com relação à vida social, de lazer e da própria questão da saúde, de uma forma mais tranquila no fim do seu período laboral. De um modo geral, professor Paulo, não é só pessoas que trabalham, então, na iniciativa privada, que podem entrar em planos de previdência privada. Qualquer cidadão pode entrar. Sim. Inclusive crianças, pessoas que não trabalham, também podem? Na verdade, não existe, na própria regulamentação, não existe nenhuma obrigatoriedade com relação a você ter alguma fonte de renda própria para que você possa manter uma previdência. Porque o conceito básico da previdência privada é que você vai investir no seu próprio futuro. Então, quando o senhor faz a colocação com relação às crianças, o que a gente percebe que a gente tem acompanhado no mercado? Muitos pais e avós têm se despertado para essa necessidade de começar cada vez mais cedo de investir em previdência privada. Porque quanto mais cedo se começa a investir numa previdência, maior será o volume do montante de dinheiro juntado para que a pessoa possa usufruir melhor no seu futuro dessa verba. Para o senhor ter uma ideia, hoje, uma pessoa que investe durante 10 anos numa previdência privada no valor de R$500, ela vai estar investindo no total ao longo desses 10 anos
algo em torno de 60 mil reais, e ela vai ter um rendimento de 87 mil reais, ou seja, o rendimento ele é pequeno em função do volume do que está sendo investido. Porém, se a pessoa investe durante 40 anos, por exemplo, se eu tenho um filho agora que está com 15 anos, eu investindo nele agora numa previdência, ele investindo durante 40 anos, 500 reais, no final desse período ele vai ter mais de 350 mil reais acumulados, porque o período vai ser maior da acumulação, e como a previdência privada, ela trabalha financeiramente com juros sobre juros, então você acaba aumentando o teu rendimento e o teu ganho no final do período. E daí, para receber esse dinheiro de volta, a pessoa pode fazer uma opção, por exemplo, e retirar tudo no final desse período de 10, 20, 30 ou 40 anos, ou ela pode, digamos, optar por um benefício por toda a vida? Quais seriam as opções de quem... na verdade, hoje existem 5 modalidades de benefício de previdência privada. O mais utilizado no mercado é o de renda vitalícia, ou seja, a pessoa investe numa previdência privada durante 20, 30, 40 anos, e aquele montante acumulado, as companhias seguradoras vão fazer um cálculo atuarial para que ele possa ser distribuído ao longo da expectativa de vida de cada pessoa. Hoje no Brasil, a expectativa de vida do homem está em torno de 74 anos e da mulher já está passando de 76 anos. Então, em cima dessa estimativa de tempo de vida após a aposentadoria, que em média hoje no Brasil gira em torno de 65 anos, as seguradoras fazem os cálculos atuariais para que você possa pegar o dinheiro acumulado ao longo do período que a gente chama de diferimento, que seria o período de acúmulo, que você vai poder usufruir desse dinheiro de forma num recebimento mensal. Uma outra opção que também é muito utilizada é, no momento antes do direito ao recebimento do rendimento vitalício, é a pessoa retirar o dinheiro para poder fazer o uso que bem entender. Pode ser para uma viagem, pode ser para presentear um neto com uma casa própria, ou pode ser para dar a volta ao mundo. Aí, na verdade, uma das grandes vantagens da previdência privada, diferentemente da previdência social, é até bom a gente poder fazer um parênteses aqui com relação a isso. A previdência social, você contribui para pagar a aposentadoria de um terceiro. Na previdência privada, você contribui para a sua própria aposentadoria. Então, dentro desse conceito, o valor que você contribui na aposentadoria, ele é 100% seu, onde você é dono do seu dinheiro. Você pode sacar independente dependendo da sua necessidade, você pode dispor desse dinheiro ao longo do tempo de contribuição, você pode fazer essa opção pelo recebimento de forma vitalícia, você pode fazer a opção de retirar o dinheiro momentos antes do recebimento do benefício, que é uma coisa que também vale a pena ressaltar, é que quando existe a opção do rendimento da renda vitalícia após o período de contribuição, uma vez iniciado o período de recebimento, você não tem mais como mudar de opção. Então, o que a gente sempre orienta é que você tem que optar antes de entrar no período de benefício. Quer dizer, o senhor disse que uma das formas é optar pelo, digamos, receber uma parcela mensal até o final da vida. Isso. E outra seria você receber todo o montante que você depositou quando você encerrar aquele plano. Isso. E o senhor disse também que não tem idade para começar, até um bebê pode iniciar. E depois que a pessoa chega a uma certa idade, também ela pode continuar, ou tem uma idade limite que ela pode começar a pagar, a recolher para essa previdência privada? Com relação àquilo que a gente colocou anteriormente, quanto mais cedo você começar a investir em previdência, maior será o volume de dinheiro arrecadado para que você possa ter um benefício melhor no final da sua vida laboral. Mas nada impede de que uma pessoa com 50, 55 anos, até 60 anos, inicie uma aplicação em previdência privada, pensando em tirar aí após os 65, 70 anos de vida. O que a gente normalmente recomenda é que você tenha pelo menos entre 7 e 10 anos para você começar uma aplicação em previdência privada, para você poder usufruir desse dinheiro no final da sua vida laboral. Ou seja, normalmente o que a gente estimula, pessoas até 58 anos, até 60 anos podem começar a investir numa previdência, desde que elas tenham consciência que elas vão ter que usufruir desses recursos investidos a partir dos 65, 70 anos de idade. Porque quanto maior o período de contribuição, maior vai ser o volume arrecadado.
E esses planos de previdência são bancos, são instituições seguradoras? Esses planos, eles podem ser feitos de uma forma individual, de uma forma coletiva, digamos, os funcionários de uma determinada empresa? Eu vi aqui no seu currículo que o senhor também é presidente da Associação Cristã de Benefícios Integrados. Por exemplo, os membros de uma igreja podem fazer um plano coletivo? Na verdade, o conceito do plano, a diferença entre o plano coletivo e o plano individual é que o plano coletivo ele tem que ter uma instituidora por trás, ou seja, tem que ter uma empresa, um CNPJ, que faça a regulamentação do plano para a contribuição das pessoas que vão participar do plano. Vou dar um exemplo. Nós já conseguimos, fizemos algumas previdências institucionais de empresas e também de algumas igrejas, onde você consegue beneficiar, no caso de uma igreja, os pastores e funcionários, e no caso de uma empresa, os seus próprios funcionários. Com relação a membros de igreja, como eles não têm um vínculo direto com a instituição, eles são participantes daquela igreja, mas eles não têm um vínculo direto, então a legislação não permite que se tenha esse tipo de vinculação. Por outro lado, como o senhor mesmo mencionou, com relação à ACBI, que é a Associação Cristã de Benefícios Integrados, nós temos um plano de previdência, aí sim, onde nós temos a oportunidade de facilitar o ingresso de pessoas que são membros de igrejas nesse plano de previdência constituído pela associação. Essa instituição que o senhor preside, então, ela tem um plano Ela tem um plano de previdência instituído, onde qualquer pessoa, membro de igreja, pode vir a participar. E, digamos, os benefícios são os mesmos de uma previdência privada? Sim, os benefícios... A contribuição pode ser variada, um membro contribui com tanto, outro com tanto? Sim, exatamente, essa é a grande diferença. Quando você tem o que a gente chama de coletivo, que a gente chama de um plano de previdência instituído aberto, ou seja, que é o que a gente tem dentro da associação, as pessoas participam como se elas estivessem participando de um plano diretamente ligado a uma instituição como banco ou uma própria seguradora. Nesse caso, o que a gente tem? A pessoa ela pode contribuir e as regras são as mesmas, ou seja, no mínimo R$100 para poder fazer um investimento em previdência privada, de contribuição mensal para poder participar desse plano, tanto da associação quanto de um plano de uma instituição de forma direta. Hoje o mínimo para você entrar num plano de previdência privada é R$100. Não, na verdade, a legislação não. As seguradoras elas fizeram uma determinação que para a previdência privada de pessoas físicas, o mínimo é R$100. Porém, eles criaram uma outra categoria que eles chamam de uma previdência educacional, que seria uma previdência voltada para crianças. Então, nessa previdência, você pode começar a participar de uma previdência a partir de R$50 de contribuições mensais. Só que aí você tem um limitador para a sua retirada do dinheiro, ou seja, você não pode, dentro dessa previdência, ficar, por exemplo, começar a previdência, digamos, com uma criança de 1 ano e ficar com ela até 65 anos. Não. Você começa com ela com 1 ano, até a idade que você queira, e você tem que terminar com a previdência, ela se extingue aos 22 anos de idade. Porque o objetivo dessa previdência privada é ajudar aquela família a dar uma destinação de um determinado volume de dinheiro no investimento na educação, tanto que algumas seguradoras chamam de EducaPrev, que é uma previdência voltada para a educação, para que o jovem, no caso, nesse período de 22 anos, ou ele vai estar saindo de uma faculdade, ou entrando numa faculdade, ou no meio do curso. Então ele vai ter a oportunidade, com esse dinheiro, de montar um negócio, de começar um negócio próprio, talvez até de comprar um carro, ou ainda ter a oportunidade de fazer uma pós-graduação, ou fazer um curso no exterior. A ideia dessa previdência especificamente chamada de EducaPrev, ela tem esse objetivo. Agora, e esse valor da mensalidade? Começa com R$50. Ele vai sendo, digamos, corrigido ao longo do tempo? Ele é corrigido anualmente pelo aniversário do ingresso na Previdência. Normalmente os contratos rezam através do IGPM. Todas as previdências privadas são corrigidas? Isso, elas são corrigidas anualmente. A maioria delas trabalha com o próprio IGPM, que é o Índice Geral de Preços ao Consumidor. Mas, de um modo geral, as seguradoras fazem essa correção para que você não perca também o valor do dinheiro que você está investindo. Certo.
E essa correção é um ano depois que a pessoa É entrou... sempre, todo ano no aniversário da contratação. Por exemplo, se o senhor vier a fazer um plano hoje, no dia 16 de outubro de 2014, então no dia 16 de outubro de 2015 ele vai ter um reajuste em cima do IGPM. Então hoje, se a gente colocasse em torno de R$100, se o IGPM tiver algo em torno de 5% na época, vai passar para R$105. Agora, me diz uma coisa, há muitos anos atrás, há 20, 30, 40 anos atrás, tinham aqueles Montepios, Isso. que eram Montepios da família militar, era o período dos militares. Qual a diferença entre uma previdência privada atual e aqueles Montepio de antigamente que acabaram virando um pó? Na verdade, até essa expressão que se usa com relação aos Montepios, e é uma situação às vezes até um pouco controversa, no sentido de que naquela época não existia a questão da correção monetária e das correções das próprias contribuições. O que acontece? As pessoas investiam determinado valor, eles tinham uma rentabilização de mercado, mas o dinheiro não era corrigido. Como o professor passou por essa época da década de 80, a gente tinha inflação de 800% ao ano. Para quem é novo, acho que nunca não consegue nem imaginar o que é 800% ao ano de inflação. A gente sabe que a gente ia no mercado de manhã e tinha que comprar de manhã porque você às vezes tinha que correr na frente do cara da maquininha que fazia lá o aumento do preço. Então nessa época, como na época que foi criada essa previdência inicial do Montepio, ela não tinha essa correção. Na verdade, o que aconteceu? Com o passar do tempo, sem a correção devida, o dinheiro acabou perdendo seu valor, principalmente por causa dos planos econômicos financeiros que o Brasil teve que implantar, tentando resolver o problema da hiperinflação que a gente teve no passado. E a diferença em relação a essas previdências atuais, modernas, que é coisa de 15, 20 anos. Isso. Na verdade, a diferença básica é que hoje a gente tem duas situações. Primeiro, que a regulamentação do governo para que uma companhia ou um banco tenha um fundo de previdência, a legislação é muito rigorosa. Então, se o senhor me perguntar, Paulo, existe o risco de uma empresa nacional de grande porte vir a quebrar com relação ao plano de previdência, o que eu posso garantir para o professor é que isso, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Porque a própria regulamentação, ela passa para essas instituições que todo o dinheiro investido, eles têm que ter um ativo que garanta esse investimento. Então, eles têm que ter uma forma de se precaver de problemas econômico-financeiros. Tanto que quando teve aquela crise de 2008, agora recente, que o mercado, de um modo geral, teve muita perda, principalmente no mercado de fundos de ações e de ações de um modo geral, as companhias não sofreram um abalo em seus ativos porque eles têm essa reserva que o próprio governo exige. Agora, no que é aplicado esse recurso? E ele rende acima da inflação e rende, por exemplo, acima da caderneta de poupança? Esses recursos que a pessoa vai depositando mensalmente lá na previdência privada? Na verdade, a questão dos investimentos, elas trabalham muito diretamente com a opção que a pessoa faz no momento que ela escolhe investir em previdência privada. A gente costuma colocar que existem 3 categorias de investidores. Existem os investidores moderados, existem os investidores que são mais... como é que eu poderia colocar? Corajosos. São mais corajosos e aqueles mais conservadores. Então, quando você tem essas 3 modalidades, então existem também fundos de investimentos que a gente normalmente trabalha assim. Aquela pessoa que é mais conservadora, a gente incentiva que a pessoa invista em renda fixa. Porque a renda fixa hoje, ela vai dar basicamente o que dá a inflação e mais um rendimento acima disso. Então você vai ter um ganho maior do que uma previdência privada, do que uma aplicação em poupança. Os que são moderados, eles podem investir em alguns fundos que têm o seu investimento através das companhias em fundos de ações ou em papéis de companhias entre 15% e 30% de fundos de ações ou em ações, onde você tem a garantia de que de 85% a 70% do seu capital investido estará em renda fixa. Então você consegue proteger o seu rendimento, o seu investimento. Com relação que o senhor colocou como corajosos, a gente tem a situação que as pessoas podem investir em fundos de previdência que aplicam até 49% em que a gente chama de renda variável, que seriam os próprios fundos de ações e papéis do governo, onde você
tem a garantia do governo que 51% vai ser aplicado em renda fixa e até 49% em renda variável, fazendo com que você tenha uma garantia mínima da aplicação do teu dinheiro, do rendimento do teu dinheiro investido. Então, pelas regras atuais, professor Paulo, pelo menos 51% daquilo que é investido, mesmo que a pessoa seja corajosa, não tenha uma postura conservadora, seja arrojado, ele vai garantir, digamos assim, uma rentabilidade e uma rentabilidade mínima. Uma rentabilidade mínima. O que acontece quando você aplica em rendas, em fundo de renda variável, de uma forma mais agressiva, você pode vir a perder dinheiro. Por exemplo, naquela crise de 2008, existiram fundos que eles vinham ganhando 30% ao ano e eles chegaram a ter perda de 15% negativo. Ou seja, você pode vir a ter uma perda. Por isso que eu coloco aqui, quem aplica em renda variável, ele tem que ser arrojado e ter a consciência de que ele pode vir a perder dinheiro. A longo prazo, normalmente, dizem os especialistas, é o melhor investimento. Dizem que as ações sempre crescem. Sim. A longo prazo, qualquer empresa. Eu dando exemplo, por exemplo, da minha família. Eu tenho uma previdência privada que recentemente eu passei ela para renda fixa. Por quê? Eu, além de ter uma característica moderada, conservadora, eu tenho a questão de que eu daqui, se Deus quiser, daqui a mais 10, 12 anos, eu pretendo estar me aposentando, eu pretendo fazer o uso desse dinheiro que eu tenho investido em previdência. Então eu já mudei para renda fixa, entendendo que é um momento que eu não posso mais perder, então eu estou investindo nisso. Com relação, por exemplo, aos meus filhos, que eu tenho uma filha de 14 e um filho de 17, na verdade eu falei 15, mas está fazendo 17 agora, os dois têm previdência e nos dois a previdência deles é de renda variável. Porque como a ideia, eu fiz uma previdência para eles poderem se aposentar com essa previdência, então eles têm 40 anos de investimentos e, como o senhor mesmo colocou, ao longo do tempo que a história nos mostra que a aplicação em renda variável dá um retorno maior do que renda fixa. Só que você tem que ter esse tempo para poder esperar. Sim, então o senhor aconselha uma pessoa que tem aí, vamos dizer, acima de 45 ou 50 anos, que aplique em renda fixa. Em renda fixa. Ou seja, a sua previdência, o seu plano, ele vai optar por uma renda fixa. Isso. Uma renda fixa está dando em média quanto acima da inflação atualmente? Olha, hoje, na verdade, hoje a gente sempre trabalha em torno de 7%. Que é o que o mercado tem praticado de um modo geral. Uhum. Então ele sempre vai trabalhar em cima de 7%, que é a conta que a gente faz para os investimentos feitos atualmente. E por exemplo, é curioso a sua pergunta, porque antes de 2008, quando a gente estava num crescimento estrondoso no Brasil e as bolsas estavam todas com uma valorização muito alta, esse cálculo de previdência era feito em torno de 12%, 13%, até 15%. Então o ganho era muito grande. E depois de 2008, todas as empresas passaram a ser mais conservadoras em função de um momento que, vamos dizer assim, hoje o Brasil, de um modo geral, ainda não saiu dessa crise de 2008. Ele ainda está num processo de saída, mas não conseguiu sair ainda. Tudo bem que depende muito do contexto mundial, no sentido de que quanto maior for o crescimento no mundo, maior vai ser a possibilidade, não só do Brasil, como os países emergentes, os países de desenvolvimento, têm uma oportunidade melhor de crescer também de uma forma mais forte. Então hoje, na verdade, a gente tem uma situação de uma forma global que vem fazendo com que a nossa economia também, não vou dizer que a culpa é só externa, mas que também vem fazendo com que a nossa economia tenha uma certa dificuldade de crescimento. Então, em resumo, o que o senhor está dizendo, quer dizer, o sucesso da própria previdência privada também depende do sucesso do país, ou seja, um crescimento de 2, 3, 4, 5% na verdade, ao ano acaba beneficiando diretamente as previdências privadas. Sim, mas na verdade aí, professor, não só as previdências privadas, também todo e qualquer tipo de investimento, quer seja ele na produção, quer seja ele no próprio investimento de capitais de um modo geral e também na previdência privada. Até a poupança ganha com o crescimento do país, que hoje tem o menor rendimento no Brasil. Sim. E me diz uma coisa, e quais são os benefícios que a pessoa que aplica em previdência privada? Ela pode, evidentemente, descontar do imposto de renda. Como é que funciona esse processo? Falando em benefícios ou falando nas vantagens da previdência privada, a gente tem basicamente 5 vantagens na previdência privada. A previdência privada ela tem uma liquidez imediata, ou seja, todo o dinheiro que é investido
por ele ser seu, você tem o domínio sobre o dinheiro, você pode fazer uso do dinheiro imediatamente, ou seja, você não precisa, por exemplo, no caso de um investimento em banco, dependendo do investimento, você tem que fazer a solicitação num dia para ter o dinheiro no dia seguinte. Ou se você investe no imóvel, você compra um imóvel hoje, opa, eu estou investindo numa coisa que é sólida e que me dá uma rentabilidade garantida, porém ela não tem liquidez imediata. Mas só uma perguntinha, professor Paulo, mas não tem um prazo mínimo para você aplicar na Previdência Privada depois que você inicia? Você estabelece lá 5 anos... Um prazo mínimo, o senhor está dizendo com relação à retirada. A retirada? Não, na verdade não. O que existe são penalidades, porque qual é o princípio básico da Previdência Privada? É você investir para a sua aposentadoria. Esse é o princípio básico da Previdência Privada. Então, quando você tem a necessidade de usar esse dinheiro antes da aposentadoria, dependendo do período, você tem uma penalização dada que a própria regulamentação permite, do governo, permite para que você... sofrendo uma penalidade, você venha pensar 2 vezes se você vai fazer uso daquele dinheiro naquele momento ou não. Porque, como eu disse, o objetivo da Previdência Privada é a aposentadoria, ou seja, usar aquele recurso na aposentadoria. Normalmente o que acontece é que as empresas, as companhias de um modo geral, elas têm o que a gente chama de taxa de carregamento de saída. Por exemplo, alguns bancos, eu não vou citar nome, mas alguns bancos trabalham com uma taxa de carregamento de entrada. E o que a legislação permite é até 10% do valor aplicado a ser descontado no momento do investimento. Dando um exemplo, se o senhor aplica numa previdência privada R$100 e você tem aquela instituição que cobra uma taxa de carregamento de 10%, na verdade ela vai aplicar não os seus R$100, ela vai aplicar R$90 em previdência e R$10 ela fica para ela. Outras instituições, e aí fugindo um pouco de banco, elas trabalham de uma forma diferenciada. Elas trabalham, você aplica o teu dinheiro, ou seja, você faz uma previdência de R$100, ela aplica os R$100, porém se você faz uso do dinheiro antes de 5 anos, aí ela cobra, dependendo do tempo de contribuição, você paga alguma penalidade chamada como taxa de carregamento de saída, sobre o valor depositado. Por exemplo, o senhor fez um depósito de R$100 durante 2 anos, e aí vai fazer o uso, a tabela normalmente no primeiro ano você tem uma taxa de carregamento de saída de 6%, depois com 2 anos 4%, 3 anos 2%, 4 anos 1% e 5 anos você não tem nenhuma taxa de carregamento mais. Ou seja, o dinheiro que você colocou ali você pode manipular para uso seu próprio sem nenhum tipo de taxa. Aliás, você tem liquidez então, você tem liquidez imediata. E outra vantagem que tem a aplicação em previdência, ela é impenhorável. Ou seja, caso a pessoa venha ter algum problema de ordem judicial que tenha que ter seus bens empenhorados, a previdência privada não é penhorada, ela não entra em inventário. Então, uma coisa que a gente às vezes costuma dizer, como o senhor mesmo citou, nós temos uma corretora e as pessoas às vezes querem fazer apenas um seguro de vida. A questão do seguro de vida, a pessoa vai receber, mas se a pessoa tem uma previdência privada, porque o senhor sabe que, até o senhor também, por ser advogado, sabe disso, que o inventário hoje no Brasil gira em torno de 15% a 20% que os advogados cobram para poder fazer o processo de inventário no Brasil. Em função disso, você vai pegar todo o seu patrimônio, você tem um patrimônio de R$1 milhão, você vai gastar em torno de 150 mil, R$200 mil para poder cobrir essa despesa. Se a pessoa tem uma previdência privada, essa previdência não entra em inventário. Então você pode usufruir desse dinheiro, inclusive para completar o pagamento. Mas aí tem os beneficiários, então você indica os beneficiários, que pode ser, no caso, a viúva, os filhos. Sim, e eles recebem sem ônus nenhum. Certo. Sem nenhum tipo de taxa de cobrança. E uma outra vantagem que ela tem flexibilidade, no sentido de que a pessoa hoje pode investir na instituição A e depois ela pode passar para a instituição B sem nenhum tipo de custo ou oneração em função dessa mudança. E a pessoa pode mudar também, por exemplo, retirar no final da contribuição ou passar para um regime em que ela recebe parcelado até o final da vida, durante o período da contribuição? Sim, aquilo que a gente falou antes. A pessoa opta, existem 5 opções vamos dizer assim, de recebimento de benefício, que o mais conhecido é o vitalício, no sentido de que você trabalha com a questão de você receber até o final da vida. E uma outra opção, tem outras 4, uma outra opção seria você retirar o dinheiro antes do benefício. O senhor tinha me perguntado também com relação ao benefício do imposto de renda. Isso. Na verdade, uma coisa que é interessante a gente estar colocando é que a previdência privada hoje ela tem duas
Vamos chamar de duas vertentes. Que você tem o PGBL e você tem o VGBL. Então você tem o plano gerador de benefício livre e tem o vida gerador de benefício livre. O PGBL é a previdência que começou há mais tempo e o VGBL começou recentemente no Brasil. Qual é a diferença básica entre um e outro? O PGBL, você consegue abater do teu imposto de renda até 12% da sua renda bruta do dinheiro investido em previdência. A questão é, então ele serve para quem declara imposto de renda no formulário completo. E o VGBL, você não tem a possibilidade de você abater o imposto de renda. Então ele serve para quem tem, quem paga imposto de renda, ou quem declara imposto de renda no regime simplificado. Certo. E o PGBL, você ainda paga o teu imposto de renda, você paga sobre o dinheiro investido e o dinheiro que rende, enquanto que o VGBL é só sobre o que foi aplicado, não sobre o rendimento. E daí, nesse caso, quando a pessoa recebe esse dinheiro, ela tem que recolher o imposto de renda? Veja, no Brasil, o governo não faz nada que ele não queira receber a parte dele. Então, quando você tem a questão tanto do PGBL quanto do VGBL, quando você vai fazer uma retirada, quer seja ela num período antes da aposentadoria ou até no processo do regime vitalício após a aposentadoria, os valores mensalmente pagos, eles sofrerão incidência de imposto de renda de acordo com a tabela de imposto de renda vigente do país. Por exemplo, se for acima de R$9 mil no ano, você vai pagar 27,5%. Se for abaixo, aí entra naquela tabela que vai até 7,5%. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate, neste primeiro bloco, o professor Paulo Ormerode, ele que é mestre em Engenharia da Produção, e o tema foi Previdência Privada. Professor Paulo, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Professor. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Obrigado. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado que tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação.
e ele também está no nosso sítio dentro do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater o assédio moral. E para isso nós convidamos a advogada Rosângela Ziliotto. Rosângela Ziliotto, ela é palestrante, professora universitária, ela também é advogada e ela tem pós-graduação lato sensu pela Escola de Magistratura do Paraná. Ela tem curso de aperfeiçoamento para ingresso na carreira do Ministério Público do Paraná, especialização em aperfeiçoamento jurídico, também ela possui cursos de extensão universitária, e a professora também, ela atuou muitos anos no Poder Judiciário do Paraná como escrivã. Hoje, essa atividade, professora, até tem um outro nome. Secretária do Judiciário, diretora, analista, exatamente. Mas, para nós que já estamos há alguns anos aí na área jurídica, há mais de 30 anos, eram os antigos escrivães, né? Isso. Que nós tínhamos... Alguns ainda têm esse título. Esse título, né? Porque com o encerramento da carreira por aposentadoria ou falecimento é que muda, mas continua, permanece, ainda muitos têm esse título. Esse nome recente foi dado, já é quase que um nome nacional pelo Conselho Nacional de Justiça. Exatamente, foi uma mudança feita no Judiciário, onde houve essas novas nomenclaturas, né? Os novos, para tentar aproximar. A senhora trabalhava na 10ª Vara Criminal, exatamente. Lembro da senhora lá, doutora Rosângela Ziliotto. Fizemos um longo trabalho. Muitos anos. Aliás, nos atendia muito bem. Eu quero agradecer. Obrigada, os meus colegas advogados sempre respeitavam muito o seu trabalho lá. Mas eu gostaria que a senhora... vamos entrar nesse tema que é o objetivo, digamos assim, do nosso debate de hoje, que é a questão do assédio moral. O assédio moral, ele é até uma figura meio que recente, digamos, podemos assim dizer... Pela divulgação, mas é bem antiga. É muito antiga, né? Eu gostaria que a senhora nos explicasse o que caracteriza o assédio moral, que normalmente ele ocorre nos ambientes de trabalho, né? Exatamente. Então, quando eu fui convidada pelo Sindijusna, que é o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, para trazer o tema, para divulgar um problema que está acontecendo não é somente nas empresas públicas, mas também nas empresas privadas. E até então a gente só tinha conhecimento das empresas privadas. E aí, quando nas reuniões, assembleias, nós descobrimos que outros tribunais, como tribunais de contas, o trabalhista, todos também estavam já se organizando para discutir o tema e para ver o que poderia ser feito para combater, prevenir o assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Então, algumas características, elas são muito presentes para o trabalhador. Então, uma das coisas que foi verificado é o fato do servidor ou do empregado estar ficando doente. Então, quando ele diz, estresse, 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 às vezes as famílias, elas não entendem bem, ele está estressado, vamos deixar ele naquele cantinho ali do sofá, né? Mas, na realidade, não é isso. Porque o ambiente do trabalho é uma delícia. Quem faz aquilo que gosta, você passa horas no seu ambiente de trabalho que você nem vê, quando você vê, nossa, meu Deus do céu, vamos continuar amanhã essa reunião, esse debate ou esse estudo, não é verdade? Acontece que, ao contrário disso, as pessoas não vêem a hora de ir embora, né? Por quê? Porque o ambiente está hostil. Então, e por que esse ambiente está hostil? E aonde foi feita uma pesquisa. Então, primeiro dentro dos centros médicos, né? Junto aos recursos humanos, isso empresas públicas, privadas e mistas, tá? Certo. E ali foi descoberto que algumas
doenças estavam sendo repetidas, como depressão, melancolia, ansiedade, gastrite, pressão alterando, engorda e emagrece, insônia ou excesso de sonolência. Então, algumas coisas como síndrome de pânico, suicídio, teve alguns casos também. Então, aí, mas olha, ele morreu, olha, teve ataque cardíaco. Mas aí começamos a aprofundar. Gente, mas era uma pessoa tão, pelo menos, uma pessoa na tela, tal, não era explosiva, tal. E aí é que é o problema, porque essa pessoa não explosiva, essa pessoa que não falava, é o silêncio que está matando os trabalhadores. Então a gente vem divulgar, expor de uma forma clara o tema para que a gente fique alerta e detecta de imediato onde está o assediador, porque ele está em todo lugar. Agora, doutora Rosângela Ziliotto, a senhora escreveu inclusive essa cartilha que o Sindijus, que é o Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Paraná, publicou e está disponível. Chega de assédio moral. Mas até no Poder Judiciário se encontra o assédio moral, doutora Rosângela? Pois é, infelizmente, em todo lugar. Então, como eu disse para o senhor, é empresa pública, empresa privada, empresa mistas, é em todo lugar. Porque o assediador, ele é inteligente, ele é vaidoso, ele é egocêntrico e ele presta concursos também, não é verdade? Ele tem necessidade dessa liderança. Então, é óbvio que às vezes não se consegue atingir de imediato o poder que ele deseja. Porém, qualquer cargo que ele tenha de liderança, ele já vai suprimir. Ele já vai fazer com que as pessoas o servem de uma forma autoritária. É uma perseguição constante, um controle sobre o trabalhador, ou o servidor, ou o subordinado que está à disposição dele, hierarquicamente, para que sirva ao ego dele. Então, infelizmente, no Poder Judiciário também encontramos essa figura, e em todos os departamentos, varas, secretarias. Então, são inúmeros as reclamações e que chegam a nós, mas, infelizmente, muitos silenciam, só mandam dizer assim, olha, na comarca tal, está acontecendo isso. Sim, só que eu sempre faço uma comparação, que é como se fossem essas representações criminais. Se a vítima não for até um representante do Ministério Público, ou não for até uma delegacia de polícia, aonde ela pessoalmente se declara vítima de determinada situação, não tem como o Estado tomar isso. Então, o sindicato, o Sindijus, ele não tem como tomar essa frente e fazer com que tomamos providências contra uma determinada pessoa no interior ou na capital, sem que essa vítima se exponha. E não tem como fazer de outro jeito. Agora, doutora, Rosângela, eu gostaria que a senhora explicasse como ocorre, de que maneira, se o chefe, por exemplo, ele pede para que o seu subordinado faça uma determinada tarefa, e esse subordinado, ele não obedece, não cumpre, e isso pode caracterizar o assédio moral ou tem algumas características próprias do assediador? Tem sim. Então, assim, um caso é isolado do outro. Por exemplo, temos casos que nos procuram que é insubordinação. Certo. Então, teve um caso que a pessoa me procurou e falou, você veja, eu não tenho nada que fazer no período da tarde. Eu chego lá, sento, bato meu ponto e fico aguardando me passarem. Falei, sim, mas você não prestou um concurso? Então, a dedicação é exclusiva, você tem que estar presente. E aí, sempre, num determinado departamento ou vara, tem muitas coisas para fazer. Eu sei porque eu tenho uma carreira no judiciário. Certo. Então, o fato da pessoa dizer que não tem o que fazer é uma mera desculpa. Então, nós temos que também fazer essa identificação. Agora, por isso que diz, tem um tema ali na cartilha que eu digo, assediador ou assediado? Qual que você é?
Então, ali explica exatamente isso. Às vezes, a insubordinação se mistura com o assédio moral. Essa característica do assediador, ela é assim muito presente. Por exemplo, humilhar a pessoa na frente dos demais. Publicamente. Publicamente. Ou às vezes até num gabinete. Então o que acontece? Nos gabinetes existe o silêncio, né? Ninguém presente, então vamos aproveitar. Então existe uma estima, o que eles fazem, o que esse assediador faz, que pode ser de uma linha vertical, né, que é o caso do hierarquicamente, que tem poder superior contra o subordinado, que aí ele impõe uma situação e tudo está ruim para ele. Teve ocasiões que, até comigo aconteceu, que o juiz jogava os processos no chão. Entendeu? Uma forma de humilhar exatamente. o trabalhador. Então, a senhora retire os processos para mim e jogava no chão. Por quê? Jogava tudo jogava no chão. tudo no chão. Então, isso são o mínimo dos e a senhora que era a chefe do cartório. Exatamente. Então, você imagina se entrasse outra pessoa, né? Então, são inúmeros experiências. Mas ele jogava por hábito, por Até costume, hoje eu me questiono. Ou era, assim, uma forma de humilhar a senhora? Eu me questiono. Eu não tenho como responder essa pergunta, porque eu passei anos e anos analisando o ato. A senhora também sofreu, então, assédio? Sim, sim, muitos colegas sofrem. Então, por exemplo, tem aqueles casos que diz, eu não quero que entre no meu gabinete. Eles dizem isso. Eu mando meu assessor ir até você, sabe? Então, eles não aceitam? Não aceitam que determinada pessoa entre no gabinete ou entra dentro do departamento da onde está a chefia. Então, isso... especialmente comigo, isso nunca aconteceu, minto, uma vez, uma determinada pessoa. Não queria que a senhora entrasse no gabinete? Não queria que eu entrasse dentro do gabinete. Ele não queria que a senhora tomasse conhecimento do que ele estava fazendo lá? Não sei, porque o serventuário da justiça, que esse é o termo correto, né, para escrivão, ele faz os relatórios. Então, ele tem que trabalhar em parceria com o magistrado, né? Tem que haver uma confiança e, graças a Deus, com exceção desse magistrado, os demais são excelentes desembargadores e eles são das melhores, são até vanguardistas, né? Certo. Mas tem inúmeros casos de humilhação, de gritos, menosprezar a capacidade. Eles não suportam nem deficientes físicos, nem grávidas e nem homossexuais também. Então, existe um preconceito em relação a determinadas categorias sociais. Então, a gente passa o tempo observando. Só que essa observação não pode ficar só na observação. Nós temos que divulgar o que está acontecendo. Nós temos que buscar... e trazer para o nosso meio a resposta de como vamos fazer, de que forma nós vamos prevenir isso, de que forma nós vamos nos proteger. Agora, doutora Rosângela, essa tese do assédio moral, ela começou praticamente na Justiça do Trabalho e previu uma indenização. Exato. E hoje, como é que está, digamos assim, órgãos públicos? Que tipo de punição sofre o assediador nessas condições? E o Estado, que na verdade é o órgão que representa, que aquele assediador está representando. Exatamente, é bem complicado. Então, por exemplo, se estamos numa linha paritária, horizontal, que seria de colega para colega? Aliás, eu estou observando aqui na cartilha que a senhora escreveu, e acredito que está disponível no próprio site do Sindijus. A senhora coloca e temos também para distribuir. Ótimo, a senhora pôs várias situações. Até poderia abordar descendente, ascendente. Isso, então esse vertical e o descendente é o que mais as pessoas conhecem. É onde a chefia, que ninguém gosta de chefe, né? Não é esse o termo. Ele atinge o trabalhador
colaborador, ou subordinado, ou servidor, de uma forma assim, sempre ridicularizando ou demonstrando, tentando baixar a autoestima dele, né? De uma forma que ele não tenha como se escapar daquela situação. Geralmente isso tem ocorrido, agora mais recente, eu acompanhando as pesquisas, os estudos, no estágio probatório. Então, foi feita uma ficha de avaliação desses pessoas que recém chegaram ao Poder Judiciário, e concursados, aprovados, e tem chefes que dizem assim, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar? Poxa. Aquele servidor que está em estágio probatório. Em estágio probatório, que são 3 anos. Então, o que você está fazendo aqui, aqui não é o seu lugar, ele não fez parte da banca que aprovou esse servidor. Então ele rejeita. Ele rejeita. Eu não quero aqui. Deixa claro. Então, às vezes, parte do chefe imediato, que seria o diretor da secretaria, o analista, ou o próprio serventuário, que, como eu disse para você, ainda permanece muitos com essa nomenclatura, mas também acontece por parte do magistrado, de um promotor, já aconteceu também, porque promotor geralmente fica numa sala onde a gente só tem contato mais assim na hora de entregar um processo, de discutir uma situação mais específica e nas audiências. Então, mas já teve casos também com um promotor que não permitiu a entrada daquele servidor Agora, tem uma diferença entre o assédio moral e o assédio sexual. Ou as duas coisas, em determinadas situações, podem se confundirem? Não, na realidade elas são distintas, porque tudo é violência moral, né? Certo. Então, o assédio moral, o assédio sexual e outros tipos de assédio faz parte dessa violência moral. Então, quando a gente discute, o assédio moral é só uma das linhas da violência moral no trabalho. Sim. Sabe, o assédio sexual acontece no antes do assédio moral. Entendeu? Certo. E isso de diversas formas. Mas normalmente é o homem que assedia a mulher. Ou a senhora já pegou casos inversos? Já, infelizmente já peguei casos inversos. Que a mulher que acabou assediando... Exatamente. Um servidor ou uma própria colega. Como eu disse para você, entramos aí no assédio paritário ou horizontal, certo, que é onde é colegas entre colegas. Então, às vezes ocupamos a mesma função, mas pelo próprio ambiente competitivo, ou se o senhor se destaca mais do que eu e eu tenho inveja, ou porque você conseguiu ter mais empenho em relação mais desempenho em relação à produtividade, então eu começo a minar o nosso espaço, o nosso relacionamento. Então eu começo a levar problemas, fofocas junto à minha hierarquia ou junto ao magistrado. Então os coitados dos juízes têm hora que dá dó também, porque eles falam, poxa vida, mas meu Deus, com tanta coisa a gente tem para resolver aqui, somos obrigados a ter que lidar com uma situação. Então geralmente ele delega para que o diretor de secretaria, o analista, ou o próprio serventuário defina aquela situação e não traga problema para ele. Mas está havendo, por incrível que pareça, neste ano especificamente, que até então, o ano passado, essas reclamações eram vertical, passamos ao paritário. Ou seja, sabe? No mesmo nível? No mesmo nível. E está havendo também muitos confrontos de ideias, posições, idades entre o pessoal que entrou há poucos anos no judiciário com o pessoal que está há muitos anos na carreira do judiciário. Então, isso faz com que agrava as relações interpessoais dentro dos cartórios, dentro dos departamentos, dentro das secretarias. E está havendo um prejuízo enorme isso, porque essas pessoas estão se afastando do trabalho. Então, quando você vai, e é assustador junto como eu disse, aos recursos humanos, aos departamentos de médicos, de que está havendo um prejuízo interno, porque essas pessoas estão se afastando, alguns estão se aposentando precocemente e alguns pedindo exoneração do cargo. Agora, doutora Rosângela, a gente tem uma noção básica de que o assédio moral ele dá mais uma espécie de uma perseguição, mas tem várias outras formas de assediar
moralmente, até não fornecendo informações, não ensinando o colega. Exato. Então, isto que o senhor abordou agora é muito importante, porque os novos que recém chegam no ambiente de trabalho, eles não têm esse know-how, eles sabem a teoria, mas eles não sabem absolutamente nada da prática. E às vezes eles prestam um concurso como técnico judiciário, oficial judiciário, eles não sabem para que departamento vai ser encaminhado. Então, até nisso mudou também a lei, porque até então, por exemplo, era específico, escrivão criminal, auxiliar de cartório criminal, pessoas da secretaria. Não que mudou, tem o pessoal da secretaria bastante, e tem o pessoal que presta concurso para que o chefe seria a corregedoria. Mas eles chegam completamente cru, né? Então eles têm que aprender e tem que ter pessoas dispostas a ensinar. Só que nem sempre isso acontece. Então é reclamação em cima de reclamação. Esse ano, especificamente, o que eu mais ouvi de reclamação foi desses novos, últimos anos que entraram no judiciário e que eles não estão sendo ensinados. E como por um tempo havia um curso de treinamento, que até eu participei de 3 ou 4 deles, e apresentei as apostilas, tudo, e tentei explicar e trazer para eles um pouco daquilo como era o funcionamento. Infelizmente, há algum tempo ficou inativo, mas agora parece que estão retomando novamente para dar treinamento a esse pessoal, para eles não chegarem tão desavisados nos cartórios. Agora, doutora Rosângela, tem algumas medidas já legislativas, legais, digamos assim, que vamos pegar no caso específico que é do servidor do Poder Judiciário. Tem inclusive uma PEC, que é a 190. Aqui no Paraná também tem uma lei, uma legislação. Gostaria que a senhora abordasse um pouco a esse respeito. Então, professor, estão todos mais ou menos caminhando, mas não tem uma lei ainda específica, que é o que nós vamos buscar dentro do projeto, que eu estou me propondo dentro do curso também, de fazer um projeto para que seja aprovado uma lei específica do assédio moral. Porque o que nós temos são fragmentos. Certo. Né? E ainda não foi totalmente concluído essa legislação. Quer dizer, isso está em discussão, em debate. Exatamente. E vamos continuar empenhando para que ela seja aprovada. E como é que a senhora consegue enquadrar daí esses casos de um assediador, por exemplo? Ele tem um tipo de punição específica ou ainda vocês ficam mais, digamos vulneráveis? Assim? Exato. Então, se é paritária, ainda dá para se fazer alguma coisa, porque junto à chefia imediata ou até o diretor ou o secretário do departamento, a gente consegue realizar e resolver uma situação assim. Agora, quando se refere de um superior com poder, já fica um pouco complicado. Então, se tivesse uma lei aprovada e a gente caracterizaria realmente com provas, gravações, tudo, ou até por despachos ou pareceres, aí ficaria bem mais fácil para que configurasse o assédio moral. Isso principalmente no setor público que não tem uma indenização, né? Porque o judiciário tem indenizado os trabalhadores. Mas é possível, sim. É possível, iniciando com um boletim de ocorrência, né, fazendo essa comunicação por escrito à direção do fórum, ou a direção da secretaria, depois comunicando à corregedoria ou o secretário do Tribunal de Justiça, por escrito e protocolado, e aí já se inicia a prova, sabe? Abrindo processos investigatórios, né? E processos administrativos, sindicâncias, tudo isso são meios que a gente pode percorrer para atingir o assediador. E depois, na civil, a gente entra com um procedimento de danos morais, uma indenizatória. Então, alguma coisa já dá para fazer. Claro que com uma lei específica vai ficar muito mais fácil para nós trabalharmos. Então, nós entrevistamos neste segundo bloco de Gestão Pública em Debate, a professora Rosângela Ziliotto, ela que é advogada, e o tema foi o assédio moral. Professora,
Rosângela Ziliotto, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa. Muito obrigada, professor. E não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. O prazer imenso que através da Uninter o senhor representou e o convite também de estar aqui com vocês. E espero poder contribuir, colaborar com tudo que for necessário a respeito do tema. Muito obrigado. Obrigada.